Boa noite, irmãos. Estamos aqui, dia 5 de abril, para realizarmos esse encontro gostoso a partir da nossa casa, para louvarmos ao Senhor. E nós vamos começar com uma palavra de oração. Você me acompanha? Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento em especial aqui junto com os nossos irmãos que estão acompanhando aqui pela live. Obrigada, Pai, pela tecnologia, por podermos de alguma forma estar nos aproximando, Senhor. E o Senhor, que é onipresente, o Senhor é poderoso, o Senhor pode estar junto com cada um de nós, onde quer que estejamos. Então sabemos que podemos ser igreja, Senhor, a partir de nossa casa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está conosco. É assim que o Senhor disse na Tua palavra e nós cremos, Pai. Queremos oferecer ao Senhor o nosso carinho, a nossa gratidão, Senhor, esses louvores que vêm do nosso coração agradecido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós fizemos hoje de manhã, se você não teve oportunidade de nos acompanhar no culto pela manhã, nós fizemos um primeiro culto pela manhã, louvamos ao Senhor e tivemos a palavra do professor Alexandre. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o mês de abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. Existem muitas escolas, mas a Escola Bíblica, ela é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos instrui, porque a Bíblia é o livro especial dessa escola. Muitas escolas usam livros didáticos, mas Deus preparou a Bíblia para nos ensinar. E para nós batistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós vamos começar louvando esse Deus maravilhoso. Vamos cantar agora o hino santo do cantor cristão número 9. Eu vou preparar aqui uma viradinha só e o pastor vai trazer a câmera para os irmãos acompanharem a letra. Sejam todos bem-vindos. Vocês que escolheram estar conosco celebrando o nome do Senhor nesta noite. Que Deus a todos abençoe. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento,
Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. E agora vamos todos repetir nosso tema e nossa divisa. Vamos juntos? Abençoados para abençoar. E a nossa divisa? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Amém. Queridos, nós vamos agora saudar vocês que estão nos visitando pelo canal a primeira vez, são muito bem-vindos. Cada irmão no seu lar receba o nosso abraço, nosso carinho. E nós vamos fazer agora a leitura bíblica. Eu vou preparar a leitura bíblica, o pastor vai trazer novamente para que possamos ler juntos. Pode trazer, amor. Leiamos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos aproveitar para cantar o hino 15. Se você tem o seu inário, você vai poder abrir o hino 15. Eu rapidamente vou tentar tirar aqui e colocar o outro. Fechamos. Esse hino, queridos irmãos, a poesia foi escrita por Fanny Crosby, uma poetisa que perdeu a visão, mas mesmo assim ela não perdeu a visão do que era servir e adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar esse hino lindo, exultação, com muita alegria, com entusiasmo, porque devemos exaltar o nome do Senhor para sempre. Vamos cantar? A Deus demos glória com grande fervor,
seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Irmãos, que gostoso louvarmos ao Senhor. Vocês analisaram que letra linda? Tal rasgo de amor, quer dizer, que prova de amor. Deus rasgou o coração para nos demonstrar o amor que Ele tem por nós. E mandou o seu Filho. A letra é uma poesia, claro, antiga, porque, não sei se vocês viram no primeiro slide, essa poetisa, ela viveu no século XIX, né? Então, é uma letra bem rebuscada, um português muito bonito, não é? Agora, nós teremos a leitura do nosso editorial da semana. Eu quero até mostrar para os irmãos um presente que eu ganhei de uma irmãzinha muito querida. A Aninha me deu esse relógio. Dá para ver, Benzão? Dá para ver muito bem. Então, esse ponteirinho vermelho que está se mexendo, ele vai fazendo um som do tic-tac do relógio. Eu gosto desse barulhinho, sabe, irmãos? Aí eu deixo ele aqui, que além de me ajudar a contar o tempo, eu gosto do som do tic-tac. E a nossa leitura de hoje fala justamente do tempo. Tic-tac, tic-tac. Você tem um relógio ou despertador com um ponteirinho de segundos, como esse que eu mostrei? Talvez você tenha, mas talvez não tão bonito quanto esse. Bom, pare e observe o ponteiro enquanto ele percorre 1 minuto. Aqueles segundos, obviamente, são uma forma de medir o tempo. E o tempo é a essência das nossas vidas. Quando você chegar à idade de 75 anos, os relógios do mundo terão percorrido um total aproximado de 2,5 bilhões de segundos. Bernard Berenson, um crítico de arte internacionalmente famoso, tinha um prazer especial pela vida. Mesmo quando estava doente, ele celebrava cada momento. Pouco antes de sua morte, aos 94 anos, disse a um amigo: "Ah, gostaria de ficar nas esquinas das ruas, com um chapéu na mão,
pedindo que as pessoas depositassem nele seus minutos não desperdiçados. Então aprenderíamos a apreciar o valor do tempo, não é verdade? Nós certamente não queremos ser tão apegados ao tempo a ponto de nos tornarmos trabalhadores compulsivos, negligenciando nossas famílias, sem jamais descansar com os amigos ou estarmos ocupados demais para apreciar uma flor ou admirar o sol se pondo. Paulo mesmo nos alertou para remir o tempo, Efésios 5, 15 e 16. E Moisés orou assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Peçamos ao Senhor que nos ajude a apreciar o valor do tempo, que possamos investir sabiamente nossos segundos, minutos, horas e dias, conscientes de que além do tempo está a eternidade. Extraído de Vernon Grounds. Estamos quase todos cumprindo a determinação de quarentena na nossa cidade. A leitura desse texto nos traz a certeza de que hoje estamos mais sensíveis para perceber a passagem dos minutos e horas. E isso nos deixa, no mínimo, intrigados. Por que uma hora com os amigos numa festa parece passar tão depressa e uma hora com dor ou sozinhos em casa parece durar uma eternidade? Estamos acostumados a correr de um lado para o outro e, de repente, estamos impossibilitados de fazer isso. Parece que esquecemos de como é estar quieto, tranquilo, simplesmente sem a pressão exterior. Estamos realmente valorizando mais a companhia dos nossos queridos. Hoje percebemos o valor de uma refeição preparada com carinho e o valor de apreciá-la ao redor de nossa mesa. Quanto ao tempo, Deus dá para cada ser humano no planeta a mesma quantidade de minutos. Em uma simples hora, ninguém tem mais nem menos. Somos iguais. Estamos sabendo usar bem esse tempo que nos é dado? Esse vírus está nos ensinando algumas lições preciosas. Precisamos aprender a sermos bons mordomos também do tempo que Deus nos dá. O dízimo desse tempo não devolvemos a Ele. Isso também é um presente. Não somente os recursos financeiros. Que tal usarmos o tempo que ganhamos a cada dia com mais sabedoria? Cada um de nós está buscando alcançar um coração sábio. Além do tempo de vida de cada um, uma eternidade está diante de nós. A questão é saber onde vamos passá-la. Nós já sabemos e temos a vida eterna em Cristo Jesus. E você, já sabe onde passará a eternidade? Receba o nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro, irmã Lucimara. E sem saber, irmãos, que eu fiz isso aqui no começo da semana, pedi ao Senhor um texto, e esse texto falou sobre sermos mordomos, administrarmos o tempo. E hoje à tarde os jovens também tiveram uma reunião maravilhosa com a participação das mensageiras do rei, falando justamente de mordomia, de cuidarmos. E não é só das coisas materiais que possuímos, que temos, que na verdade nem possuímos, cuidamos, porque tudo é do Senhor. Mas o tempo que Ele dá é para nós, para a nossa vida aqui. E devemos saber usar com sabedoria. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazermos o melhor com o tempo que o Senhor nos dá. E agora eu quero dar notícias para vocês de como está a nossa campanha de missões mundiais. Essa semana nós recebemos um pedido de oração de um missionário que se encontra na Tailândia. Eu vou ler para os irmãos porque hoje chegou uma resposta maravilhosa. Nós oramos por este missionário. Eu não lembrava bem o nome dele quando nós fizemos a nossa reunião de oração na quinta-feira e eu não quis pegar o celular para olhar, mas hoje eu vou mostrar para os irmãos que veio a resposta e eu quero dar a notícia para os irmãos. Boas notícias, o missionário já está em casa. Deixa eu só mostrar para vocês. Não vou mostrar a foto não. Glória a Deus. Danny já está em casa depois de ter sido hospitalizado. A febre dele desapareceu e os níveis de oxigênio estão normais. Ele iniciou o processo de recuperação. Glória a Deus. Danny Jones, ele é um missionário batista na Tailândia. Contraiu o coronavírus com todos os membros de sua família, sua esposa Raquel e as 3 meninas. Mas pela graça de Deus,
estão todas se recuperando. Graças a Deus. Continuemos orando para que sua saúde seja completamente restaurada. E aí, ele não só pediu, fez o pedido de oração, mas ele está agradecendo. Essa é a mensagem enviada por Dene. Houve centenas de milhares de publicações, comentários e compartilhados nas redes sociais de pessoas de todo mundo orando por mim e minha família. Meu coração está esmagado. Estou grato por meu Senhor ouvir e responder as nossas orações. Eu respondi a hidroxicloroquina muito rapidamente. Minha febre desapareceu e meu nível de oxigênio voltou ao normal. Meu médico, que é crente, orou comigo e fez uma oração especial por mim na sua igreja. Dr. Nisha Paul, você, ele dizendo, foi enviado de Deus. Vou continuar meu tratamento a partir de casa. Embora meu caminho para a recuperação esteja longe de estar completo, eu posso ver a luz no final, pois estou em casa com minha esposa, minhas filhas, que também lutam contra esse terrível coronavírus. Peço a todos que levem esse surto, a sério e percebam que esse vírus no ar é altamente transmissível. Tudo o que é preciso é respirar o mesmo ar que uma pessoa infectada, pois as gotas podem permanecer no ar por 3 horas. Ter em conta os padrões de segurança pode significar a vida ou a morte para você e sua família. Direi eu a Jeová, ele está citando um verso. Minha esperança e meu castelo, meu Deus, em quem confiarei. Ele vai te livrar do laço do caçador, da peste destruidora. Com suas penas vai te cobrir e debaixo de suas asas você estará seguro. Escudo e adarga é a sua verdade. Salmo 91, versos 2 a 4. Eu fiquei muito grata, irmãos, porque eu recebi essa mensagem hoje à tarde. E eu estava pensando justamente nessa família de missionários. E hoje pela manhã, o pastor me ajuda aqui, fica atrás de mim, porque senão os irmãos lá não vão ver. Irmãos, olhem que bonitinho, nós colocamos essa carinha feliz justamente onde é a região onde está a Tailândia. Nós nos alegramos muito com isso. Nós já temos aqui no nosso globo 4 carinhas felizes. Isso significa que já juntamos 200 sorrisos para alegrar o mundo. Como assim, irmã Lucimara? A nossa campanha consiste em darmos sorrisos para os missionários. Só sorri, irmãos, quem tem alegria no coração de ter Jesus. Tem até um cântico que diz que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Se esse mundo está triste, irmãos, não é só por causa do coronavírus, não é só por causa das mortes, mas porque as pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente, aquele Filho enviado por Deus, que nós cantamos esses louvores agora, esse Deus santo, santo, esse Filho maravilhoso. Então as pessoas precisam conhecer a Jesus. Esse sorrisinho aqui é uma ofertinha que eu e o pastor depositamos na conta da igreja. Os irmãos podem fazer a mesma coisa, depositando na conta da igreja, tira a fotografia do seu comprovante, manda para o nosso tesoureiro, irmão Ronald, no privado dele. Pro jornal. Ou pro jornal. Não, eles não podem postar. No jornal, não. Vocês vão colocar realmente no... Pode ser no meu privado ou do irmão Ronald, avisando que a oferta é para missões. Nós queremos encher o mundo, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Eu sinto que o mundo já está sendo transformado, irmãos. Pouco a pouco, esse mundo vai sendo modificado e nunca mais será o mesmo. Porque Jesus está fazendo uma transformação nesse mundo. A alegria de Jesus vai contaminar todo mundo. Amém, irmãos? Amém. E agora, nós vamos ter um momento especial, como nós sempre temos na nossa igreja. Claro, não vamos fazer recolhimento de ofertas, não. Mas vamos cantar, agradecendo a Deus, fazendo uma oração cantada pelos aniversariantes da semana. E eu vou ali preparar rapidamente a nossa projeção, porque tem lá o destaque dos aniversariantes e tem também a letra da canção. E você que está assistindo o culto conosco pode cantar junto. Então, só um instantinho. Está aqui. Está com a Sônia aqui também, foi dia 30, não. Se eu quiser, eu falo. Cadê o destaque? Aqui, irmãos. Mês 4. Fechar. Traga
Traga pra cá, amorzão, por favor. Isso. Nós desejamos muitas bênçãos aos aniversariantes da semana, de 5 a 11 de abril. Vamos ver quem são eles? Olha, dia 6 de abril, Alessandro Sanches completa aniversário. Dia 9 de abril, Miraci da Silva Freitas completa aniversário. No dia 10, tem 2 aniversariantes na nossa igreja. Adriana Aparecida dos Santos, beijo, Adriana. E o pastor Isidro também, no dia 10, pastor Isidro Garcia. De casamento, irmãos, mais um pastor. Isso, na segunda-feira não, irmãos, no sábado, dia 11 de abril, a Lisete e o Enzo completam o aniversário de casamento. Que o Senhor abençoe a todos com muita paz. E nós vamos cantar bênçãos infinitas, não só a paz, né? Nós precisamos de bênçãos, saúde, sonhos realizados, que o Senhor derrame imensas bênçãos sobre vocês. Pode pôr lá para eles lerem a letra? Mesmo? Tá aqui, é. Continua, amor. É só ir pondo enter. Tá aqui, e queremos também lembrar que no último dia 30, a nossa querida irmã Sônia, sim. ela também completou aniversário, tá? Nós estamos colocando aqui um destaque para a Sônia também. Parabéns, Sônia, também. Deus abençoe você. Eu também quero dar um destaque para Carol, a mamãe do Natan, que também fez aniversário em março, mas como eu estava sem o cadastro dela, Verdade. Passou batido, mas receba o nosso carinho, viu, querida? Isso. Dia 21 de março, a Carol, mamãe do Natan, aquele lindo. Então nós vamos cantar agora esta a oração. letra desse cântico. Só a flechinha para baixo, amor. Isso. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Amém. Vamos orar por eles. O pastor vai fazer uma oração pelos aniversariantes. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos mais uma vez. Como é gostoso estar na Tua presença, Senhor, e estamos aqui para celebrarmos a vida desses nossos queridos irmãos. Estamos aqui para celebrarmos juntos o aniversário do Alessandro, da Miraci, da Adriana, o meu aniversário e também o aniversário de casamento de Lisete e Enzo. Lembrando também da Carol, lembrando também da Sônia, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos tem dado vida, nos tem dado saúde. E obrigado porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Ó Deus, todas as pessoas citadas aqui diante do Teu trono, rogo agora as Tuas mais ricas bênçãos sobre cada um. Amém. Que este novo ano em suas vidas seja um ano maravilhoso. Seja um ano principalmente de muita comunhão com o Senhor. Crescimento espiritual. Oramos sempre confiados no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora um momento de oração. Né? Eu quero preparar aqui, porque tem também projeção com os pedidos de oração. Sim. Irmãos que mandaram os pedidos de oração, eu preparei uma projeção. Nós vamos usar também novamente o notebook para vocês acompanharem os pedidos. E na quinta também daremos sequência a esses pedidos. Então, se vocês ainda tiverem pedidos, mande para mim, eu vou acrescentando a nossa listinha ali. Vou preparar para a gente a projeção.
Pode trazer. Tá claro aqui agora? Não é esse aqui. Esse mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Nós começaremos com uma oração de adoração a Deus. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se relaciona conosco e porque o Senhor se inclina para nos ouvir. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus poderoso. Amém. Nós te louvamos e nos aproximamos do teu trono de graça para apresentar o que há no nosso coração e nos perturbar, Senhor. Às vezes nos perturba, mas também o que nos traz alegria. Apresentamos a ti nossa gratidão, ó Pai, pela Camila, nora da nossa irmã Nelita, que cumpriu 14 dias de isolamento e está bem e já está trabalhando novamente. Somos gratos também porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado, Senhor. Glórias a ti. Louvamos o Senhor pelas vidas que têm chegado ao mundo. Amém. Nasceu a pequena Maria Helena, filhinha do casal Patrícia e Aécio. Somos gratos e louvamos ao Senhor pela vida da Júlia, que estará chegando em breve para alegrar a família Larrea. O Senhor sempre nos surpreende, Pai. Obrigada. Te agradecemos por teu infinito amor, Senhor. E esse amor infinito é percebido quando sentimos a tua paz inundando nosso coração, quando pedimos perdão dos nossos pecados e sabemos que o Senhor nos perdoa. Queremos agora, irmãos, deixar um minutinho para você pedir perdão dos seus pecados ao Senhor. E agora, com os corações purificados por Jesus, sabemos que podemos apresentar os nossos pedidos. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. Sim, Senhor. Os pedidos que nos chegaram foram estes. Que o Senhor traga paz ao casal de enfermeiros, Arnaldo e Adriana, grávida de 5 meses, Pai, aguardando o resultado dos testes do coronavírus. São amigos do casal Silvana e Valdir. Tenha misericórdia deles, Pai. A Vilninha, filha da nossa irmã Vilna, apresentou febre ontem. Ela teve contato com o irmão do coral dela e este estava infectado, veio a falecer, Senhor. Cuide dela, Pai. Sim, Tende Pai. misericórdia, Em nome de Senhor. Jesus. Pedimos por Aline, amiga da irmã Enelita, pois a sua avó faleceu ontem, e também por seu irmão que está internado com vírus, Senhor. Que o Senhor conforte os enlutados e cure os enfermos. Pedimos por Daniele Pereira, pois sua avó paterna faleceu no dia 3 de abril na Bahia. Que o Senhor conforte toda a família e especialmente a querida Dani. Sei, Pai, que era vontade dela de ter podido ver a vovó mais uma vez, mas coube ao Senhor recolher a tua serva e nós te agradecemos porque o Senhor aliviou ela dos seus sofrimentos. Nós te agradecemos e pedimos agora, Pai, somente o teu consolo para essa família. Pedimos também pelo pastor Cláudio, pastor da Igreja Batista de Vila Moraes, que perdeu seu irmão agora à tarde. Senhor Deus, traga consolo a ele. Amém. E à família, Pai. Amém, Senhor. Pedimos pela irmã Luciana Lisboa, que está sendo medicada em casa, pois teve febre e outros sintomas, Senhor, de estar infectado com o coronavírus. Cuide dela, Senhor. Pedimos também pelo pastor Sócrates, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Está internado na UTI num hospital no Rio de Janeiro para ser monitorado de perto, provavelmente com coronavírus também, Ele Senhor. Está confirmado que é coronavírus. Cuide dele e da família, Paizinho, por favor.
Pedimos também pela amiga da irmã Keila, que depois de ter sofrido 3 abortos, agora grávida novamente, está apresentando sangramento. Que o Senhor traga calma a ela, Senhor, e que, se for da tua vontade, preserve esse bebê, Pai. Amém. São tantos pedidos, Pai, mas sabemos que para o Senhor nada é difícil. A palavra nem chegou na nossa boca e o Senhor já sabe o que vamos falar, Pai. Contemple as necessidades de cada pessoa que está nos acompanhando. Vamos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelos governantes, para que o Senhor lhes dê sabedoria para tomarem as decisões certas. O Senhor sabe o que o povo precisa, Pai. O Senhor quer abençoar os brasileiros. Então usa, Senhor, essas pessoas que estão no poder. Tende misericórdia, Senhor. Pedimos para que os que estão internados possam se recuperar e voltar para casa. Pai, que essa medicação funcione logo, Pai, que eles possam voltar, Senhor. Estão com saudades dos seus queridos. E eu sei, Pai, que vão precisar ainda de medicamentos, mas cuida, Senhor, que eles possam voltar, Pai. Pedimos para que o Senhor guarde também todos os profissionais de saúde, Pai. Na nossa igreja mesmo temos pessoas que trabalham na área de saúde, Pai. A doutora Sônia no posto de saúde, ali como médica. Também o doutor Enzo ali trabalhando no Einstein. Também, ó Deus, a Lisete como enfermeira na UTI, Pai. Um lugar tão perigoso, Senhor. Cuida dela. Cuida também, Senhor, da Fran, que trabalha, Senhor, como agente de saúde, indo nas casas, em lugares tão pobres, Senhor. Fortalece ela, Senhor, dá forças, porque o trabalho dela é árduo, Senhor. Alivia, Senhor, protege, Pai, essas pessoas. Amém. Não só essas, Pai, todos os médicos que estão trabalhando aqui no Brasil, Amém. em lugares muitas vezes tão difíceis, Pai. Cuida, Senhor. Amém, Senhor. Pedimos também para que o Senhor guarde e preserve os idosos e os que são de grupo de risco, Pai. Pedimos também para que o Senhor continue ensinando e fortalecendo a tua igreja nesse período, Pai. Agradecemos, Senhor, por nos ouvir. Amém. Seja feita a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Glórias, Pai. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, que momento gostoso. Continue exercitando a oração. É um exercício. E você vai conversar com Deus. Vai abrir o seu coração para Ele. E agora nós vamos ouvir a palavra. Porque quando ouvimos a palavra, a pregação da palavra é quando o Senhor fala conosco. Já falamos com Ele, agora vamos ouvi-lo. Vamos ver o que Ele tem para nos dizer nessa noite. Pastor Isidro, com a palavra. Sim. Amém? Vou aproximar um pouquinho mais, tá bom? Tá bom. Desculpem, irmãos. Escorregou aqui. Boa noite, irmãos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu quero deixar o meu abraço, o abraço da minha esposa, a todos aqueles que estão nos acompanhando neste culto online. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão, professor Alexandre, pela excelente reflexão que ele trouxe hoje pela manhã. E os irmãos saibam que já está disponível no Facebook a reflexão que o irmão Alexandre trouxe hoje. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da Escola Bíblica Dominical, ou discipulador. Eu gosto mais do termo dominical, permaneço com esse termo. E nós batistas comemoramos no mês de abril, é o mês da Escola Bíblica Dominical. E o nosso irmão Alexandre, gentilmente, nos atendeu o pedido e trouxe hoje uma excelente reflexão na parte da manhã e o trará também no próximo domingo, às 10 horas.
Esta hoje foi a nossa primeira live pela manhã. Estamos melhorando, estamos nos aperfeiçoando com bastante engenhocaria por aqui. Com certeza. Compreende? Mas temos aqui uma pessoa criativa demais, né? E que tem dom nas mãos para criar, e essa pessoa se chama Lucimara, não é? E realmente temos procurado melhorar bastante. Agradecemos também pelo apoio do Gabriel, pessoal do multimídia que tem nos abençoado e nos ensinado, tendo paciência conosco, não é? Porque nós somos de uma geração não antiga, mas um pouco desatualizada, não é verdade? Mas acredito que a partir de agora, logo logo, todos estaremos desatualizados, né? Com a chegada do 5G, teremos todos a oportunidade de nos reciclar, não é? Mas eu quero também fazer menção que no próximo domingo, é o domingo de Páscoa, e nós estaremos realizando, na live da manhã, no culto online da manhã, a ceia do Senhor. Portanto, quero convidar você a participar conosco deste memorial maravilhoso. Sempre é muito bom comemorarmos a ceia do Senhor, mas Páscoa, particularmente, como eu disse hoje pela manhã, é a minha festa favorita, né? Páscoa, né? Porque comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então, teremos a ceia online. Então, eu já peço a você que separe. Não se preocupa muito não, tá? Você vai separar um pãozinho, um pedacinho de pão. Você vai separar um suco de uva. Você vai... Não, eu não tenho cálice, pastor. Vai pegar um copinho, vai pegar uma xícara, vai colocar um pouquinho do suco de uva e nós estaremos comemorando juntos, celebrando juntos este memorial maravilhoso, tá? Então não fique fora. Já grave aí, tá? Não vai esquecer. 10 horas teremos a reflexão com o professor Alexandre e logo depois teremos também, cantaremos hinos e teremos a celebração da ceia do Senhor. Tudo bem? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29. Eu vou pedir a você que mantenha esse texto aberto, mesmo aqui, os irmãos sabem que eu sempre tenho a minha aguinha. Mantenha esse texto aberto porque nós estaremos hoje trabalhando em cima do texto em si. Eu quero dar algumas explicações para os irmãos dentro desse texto que fala muito sobre fé. Porque às vezes nos falta fé, não é? E aproveitando também que nós temos mandado todos os dias, diariamente, um momento com Deus, nas nossas redes, nos nossos canais de comunicação da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. No domingo, vocês não receberão este momento com Deus, porque nós o faremos ao vivo, tá bom? Mas hoje nós tivemos, e assim teremos até sábado, e no domingo o faremos ao vivo. Já abriram sua Bíblia? Já abriram seu aplicativo? Então mantenham aberto aí. Daqui a pouco eu estarei lendo com vocês. Mas como eu estava dizendo, no título desta breve meditação, por que às vezes nos falta fé? A descrença ou falsas formas de crença têm aumentado muito nos últimos tempos. Por isso que Jesus deixou uma pergunta que está lá registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Neste texto que nós agora leremos juntos, participaremos desta meditação, deste estudo, desta interação uns com os outros, eu quero mostrar aqui dois tipos de pessoas. Primeiro, os discípulos.
Os discípulos que não tinham fé suficiente para expulsar o demônio, mas eles não reconheciam a sua incredulidade. E o outro personagem é o homem, que apesar de sua pouca fé, este homem é o pai do moço, apesar da sua pouca fé, ele reconhecia isso. Ele reconhecia a sua pouca fé, mas ele pediu a Jesus que lhe desse a fé que precisava. Então, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós devemos pedir a Deus que nos fortaleça e que busquemos ter fé para vencer qualquer tipo de problema que enfrentarmos. Vamos para o texto? Eu estou com a minha biblinha aqui, que essa Bíblia aqui, ela é uma espada e é uma arma, né? Olha só o peso dela, né? Ela é linda, né? É uma Bíblia de estudo. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui e eu escolhi essa Bíblia hoje para a nossa meditação. Vamos então ao texto, queridos. Verso 14. Nós vamos até o verso 29 e vamos fazendo alguns comentários em cima do texto para que você possa fazer algumas anotações. Eu acredito que nós aprenderemos juntos hoje algo sobre este texto que fala sobre por que às vezes nos falta fé, por que às vezes nos falta poder. E a palavra de Deus começa assim no Evangelho de Marcos, né? E quando ele se aproximou dos discípulos, percebam que eu vou parando, tá bom? Eu vou parar várias vezes para comentar com vocês e nós vamos tentar esmiuçar o texto, ok? E quando ele se aproximou dos discípulos, Jesus, ele reuniu-se ali com os outros 9 discípulos, ao pé do monte. Porque se você pegar o verso 1, você vai ver que o capítulo 9 ele começa com a transfiguração de Jesus. E Jesus levou consigo ao monte, para esse lugar, ele levou quem? Ele levou 3 discípulos, ok? Então, quando ele se aproximou dos discípulos, ou seja, ele estava descendo o monte, ele foi para encontrar-se, para se reunir com os outros 9 discípulos ao pé do monte. Ele viu uma grande multidão ao redor deles. Havia uma grande multidão ao redor dos discípulos. Há algo aqui que eu quero frisar. Geralmente aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que professam Jesus, aqueles que são do conhecimento de que acompanham Jesus, ou são discípulos de Jesus, ou falam de Jesus, percebam que essas pessoas sempre são rodeadas. A grande multidão, ela rodeou esses 9 discípulos. E eles estavam ali rodeados também por alguns escribas. Eram caras cabeças, eram caras entendidos, eram caras que conheciam da lei, eram caras que sabiam, eram bem alfabetizados, não é? Diríamos que hoje são os intelectuais, aqueles caras altamente preparados. E esses escribas, este grupo de escribas, que estava junto com a grande multidão, estavam discutindo com os discípulos. Na verdade, eu quero aqui colocar para vocês, eles estavam censurando os discípulos por aquilo que ocorreu. E nós vamos saber daqui a pouco o que é que ocorreu. E a palavra no versículo 5 diz, e logo, grave bem isso, e logo, no grego quer dizer imediatamente. É pá e bola. Aconteceu de imediato, ok? Toda vez que tivermos aqui o e logo, está se relacionando aqui a imediatamente. E logo, toda a multidão, vendo-o, vendo quem? Vendo Jesus, ficou espantada. E correndo para ele, para Jesus, o saudaram. Eles reconheceram Jesus. Eles saudaram a Jesus de maneira calorosa, com admiração, porque Jesus era muito admirado.
E as pessoas muitas vezes também nos admiram, não é verdade? Fica aqui também um comentário paralelo. Os mesmos que o aplaudiram, que o saudaram de forma calorosa, os mesmos também que os estavam ali com admiração, com aquele calor todo, são os mesmos também, muitos talvez deles, alguns deles deste grupo também estavam dizendo um pouquinho mais tarde, crucifica-o. Nós seres humanos somos muito falhos. E Jesus chega no meio da multidão, rodeado, os discípulos estão ali rodeados, os escribas estão censurando, estão acabando com os discípulos. E aí no verso 16, Jesus pergunta aos escribas, que eram peritos na lei de Moisés, eram extremamente religiosos, extremamente cheios de si. O que é que discutis com eles? A pergunta de Jesus para os escribas. Eu gostei desse tipo de pergunta porque eu fui verificar por que Jesus... O que quer dizer esse negócio? O que é que discutis com eles? Qual é o problema? O que está pegando? Jesus já chegou na hora, junto. O que vocês querem com meus discípulos? O que está pegando aí? Qual é o problema? Vamos lá, abra o jogo comigo. Esse é o sentido desse texto aqui, tá bom? No verso 17. E respondendo um da multidão. Este um da multidão é o homem. É o homem que disse, né? É o pai do moço. Ele disse, mestre, trouxe o meu filho. Ou seja, eu trouxe para o Senhor ver o meu filho, que tem um espírito mudo. Eu gostaria que você aqui fizesse uma análise comigo. Quero que você anote isso, é importante você anotar. Eu disse que nós vamos interagir hoje, tá? Numa análise correta dessa situação, um espírito demoníaco, ele tinha prendido a língua e as cordas vocais do menino, deste moço. E isso vocês vão ver lá na frente que era uma criança, ainda criança. E além disso, este demônio tinha tentado matá-lo várias vezes. Portanto, para vocês entenderem que não era um moço que era mudo ou surdo, né? Mas ele provocou isso no corpo daquele moço, daquela criança na ocasião. Continuemos no verso 18. O qual, ele está se referindo ao demônio, ao espírito demoníaco, em qualquer lugar que o apanha, que o pega, quer despedaçá-lo. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, ou seja, o mestre estava no alto do monte, com 3 discípulos, ele vendo que Jesus não estava presente, mas tinham 9 discípulos. São 9 discípulos, são 9 pessoas que falam de Jesus, que pregam o evangelho, que falam que Jesus salva, cura, liberta, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, venham, façam isso, façam aquilo, não é verdade? Começam a propagar no alto-falante, e aí o homem está dizendo para Jesus, eu trouxe ele para os teus discípulos, para que o expulsassem, e eles não o puderam. Portanto, a ideia que está aqui no texto, eles tentaram repetidamente. Na verdade, a ideia aqui no original grego, quer dizendo que eles tentaram repetidamente, mas sem êxito. Daí o insulto dos escribas sobre eles. Ou seja, vocês não são os caras? Vocês não andam com Jesus? Vocês não representam Jesus? Percebam aqueles que exercem liderança, aqueles que exercem o ensino, aqueles que exercem posição de comando, aqueles que estão sendo apregoadores do evangelho, a responsabilidade que você tem que ter diante da sociedade e diante dos religiosos, diante daqueles que professam qualquer outra coisa que não seja o senhorio de Jesus nas nossas vidas.
Olha aqui, fica aqui a dica da responsabilidade que temos que ter. No verso 19, e respondendo ele quem? Jesus, ele disse, ó geração incrédula. Melhor dizendo, ele estava vendo ali que a fé era muito mal direcionada. Era uma fé fraca. Se você for em Gálatas capítulo 5, você vai entender melhor isso. Só que nós não vamos agora em Gálatas, porque senão nós vamos nos delongar muito. Mas fica aí para você anotar. Aí o mesmo Jesus pergunta, até quando eu estarei convosco? Ou seja, será suficiente o tempo curto do que eu disponho? Porque ele sabia que ele tinha um tempo curto. Até quando vos sofrerei ainda? Seria possível até mesmo para os 12, que constantemente estão comigo, compreender? Jesus queria que eles compreendessem. Eles saíam com Jesus para fazer muitas obras. Eles expulsavam demônios junto com Jesus. E no primeiro momento em que Jesus os deixa só, acontece esse problema. E Jesus diz para o homem, para o pai do moço, trazei-mo. Ou seja, o que dá a entender isso? Que o moço não estava tão perto ali, não é? Ele não estava perto do pai. Mas ele estava ali ao redor, ali por perto. E aí no verso 20 começa dizendo, e trouxeram o moço. E quando ele, notem bem, entendam o que estão lendo aqui, tá bom? Quando ele é o moço, não. É o espírito demoníaco. Quando o espírito demoníaco ouviu, viu a quem? A Jesus. Logo, mais uma vez a palavra logo, imediatamente, no ato, pá e bola, ok? O espírito demoníaco o agitou com violência. Agitou quem? O moço. E caindo o endemoniado por terra, ele contorcia-se, espumando. Eu entrei no texto, não sei se você consegue entrar, imaginar e mergulhar comigo neste momento, nesta cena. Jesus em pé, o pai do moço, a multidão querendo se aproximar, porque o agito ali estava forte, os discípulos, os escribas, e Jesus ali, perguntando, tal, conversando. Jesus observando tudo aquilo. Quando o espírito demoníaco já viu a Jesus, já caiu, imediatamente. E o verso 21 diz que Jesus perguntou ao seu pai. Jesus ainda fez uma entrevista com o homem. Tudo acontecendo, o cara se contorcendo, o cara espumando, e Jesus pergunta para o pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, olha, atenta para isso, desde a infância. Esta criança nasceu normal, este bebê nasceu normal. Eu acredito que este bebê foi cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, ele começou a crescer, não sabemos em que momento da sua infância, mas eu acredito que ele era um menino. O incidente aqui me faz refletir numa coisa, meus queridos ouvintes. O incidente nos diz que as crianças podem ser oprimidas. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem. Por isso que eu disse que eu queria tratar do texto com os irmãos, verso por verso, para a gente interagir junto, para que vocês possam entender um pouco hoje, um pouquinho sobre essa questão espiritual. Mas há muitas crianças que podem ser oprimidas, meus queridos ouvintes, e até mesmo possuídas por espíritos demoníacos. Você conhece alguém que às vezes tem problema assim? Você conhece algumas histórias? Você já presenciou algumas situações em que você às vezes não entende o comportamento de uma criança? Você não entende o porquê que ela está agindo assim ou assado? Minha esposa é professora. E eu sempre orientei minha esposa
antes de entrar na sala de aula, que ela orasse e se revestisse da armadura, conforme está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, para que assim ela entrasse para dar aula. E ela me relatou muitas situações com crianças, porque ela é professora de crianças há mais de 30 anos. Tem uma vasta experiência em sala de aula com crianças. E nós temos percebido muitas situações de opressão contra crianças. E isso me preocupa. Me preocupa muito. Porque as crianças hoje estão totalmente soltas. As crianças, me permitam, eu sei que talvez eu não quero que vocês se sintam ofendidos pelo que eu vou falar aqui, mas as crianças hoje estão, de certa forma, abandonadas. Nós temos muita tecnologia, nós temos muita coisa boa, coisas que na minha época de criança eu nem pensava ter. Crianças hoje, elas estão tão espertas. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Você sabe o que o seu filho, a sua filha está assistindo? Você sabe a que tipo de material o seu filho, a sua filha, o seu bebê, Eu já participei de situações de um bebê. Eu e minha esposa presenciamos uma situação onde tivemos que orar pelo bebê e orar pelos pais, porque eles não estavam entendendo nada do que acontecia. E aí eu perguntei, como é que está a vida de você, pai e mãe? E eu vi com eles ali marcas. Que marcas são essas? Marcas de luta, faca, discussão. O que eu quero dizer com isso, meu ouvinte? Se você abre uma janela, é tudo o que o demônio quer. É tudo que o espírito maligno quer, é uma janela para ele entrar. E ele geralmente, quando a janela está aberta, ele vai no mais fraco. Ele vai na criança. Então há muita coisa que acontece dentro dos lares hoje, que nós não entendemos. Você está sabendo hoje que é uma janela. Tem janela aberta na sua casa, tem janela aberta no seu relacionamento. E quando eu digo tem janela aberta na sua casa espiritual, há alguma coisa aberta aí que precisa ser fechado, lacrado, cuidado. Pense nisso. Talvez Deus já esteja mostrando para você. Eu disse à minha esposa que Deus traz juízo sobre a terra. Se o diabo quer fazer alguma coisa contra a raça humana, e ele o faz, eu quero dizer para você que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está assentado no seu trono e Deus está no controle de toda e qualquer situação. E Ele é que delimita, vai até lá ou não vai. Agora, se é permissão de Deus, e eu creio que seja, nós estamos tendo a oportunidade neste período de quarentena de reavaliar nossas vidas. Reavaliar relacionamento entre marido e mulher. Reavaliar como é que estamos tratando nossos filhos. Veja como é que está o tratamento do seu filho com você dentro de casa. Veja se há alguma diferença. É momento de nós reavaliarmos. Eu disse à minha esposa e digo aqui, nós não seremos mais os mesmos. O mundo não será mais o mesmo que foi até fevereiro de 2020. Não será mais o mesmo. Não se iluda com isso. O mundo não será mais o mesmo. Eu já disse que o 5G está chegando. Tecnologia. Muita coisa vai mudar. Mas há uma coisa que não muda. A palavra de Deus. Glória a Deus. E é nela que nós temos que estar alicerçados. Amém. É nessa pessoa linda, maravilhosa, esse ser lindo que é Jesus, que nós temos que estar, juntos. Porque quando Ele está conosco, o maligno não nos toca. Amém. Portanto, está aqui. Vamos continuar? Ele perguntou, né? Eu falei aqui do incidente que nos diz sobre as crianças. Então, só para fechar esse versículo 21, para a gente prosseguir, fique esperto aí, hein? Como eu falo, no púlpito.
Estou falando hoje. Fique esperto aí com aquilo que você assiste, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com aquilo que você ouve. Fique esperto aí. Porque a criança é um mata-borrão. Ok? É um mata-borrão. Portanto, cuide do seu filho. Se você não tem filho, cuide do seu relacionamento entre seu esposo e sua esposa. Cuide. Ok? Volto a fechar esse verso 21. É tempo de reavaliação. Vamos prosseguir? O verso 22. E muitas vezes, o pai ainda continuando a relatar a Jesus, na entrevista de Jesus, eu gostei muito da maneira como Jesus tratou esse assunto, sabe? Jesus sempre foi muito didático, o professor dos professores, é um mestre. Ele é lindo. Eu sou apaixonado por ele. E muitas vezes o pai continua. O tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha aí o que o espírito demoníaco está fazendo. Sabe o que reflete aqui? Eu quero, versículo 22, vamos parar mais um pouquinho. Reflete tendências suicidas, estimuladas por esse espírito demoníaco. Tá bom para você isso? Você conhece pessoas que estão passando por isso? Você que me ouve está passando por isso? Você está se sentindo oprimido, meu ouvinte? Você está se sentindo oprimido por algum espírito demoníaco? Há algum tipo de tendência suicida a quem você tem sido estimulado? Você tem pensado em tirar sua própria vida? Olha bem para mim aqui na tela. Pode olhar para mim. Eu repreendo todo espírito maligno que vem oprimindo você e trazendo tendências suicidas a você. Eu digo a você, espírito maligno, você não tem poder sobre esta vida, porque eu vou falar com esta vida hoje, e há poder no nome de Jesus. Amém. Não aceite essa tendência suicida, meu amado ouvinte. E se há alguém perto de você, dentro do seu lar, e agora nós estamos num momento onde estamos todos juntos, nós começamos a perceber coisas que nós não percebíamos, porque estávamos ocupados demais. Me permitam, eu sou sempre assim, os irmãos sabem, me conhecem. Às vezes estamos aí correndo atrás do próprio rabo. Vamos do nada para lugar nenhum. Somos iludidos por espíritos demoníacos. Fica aqui também uma lição dentro desse texto para você pensar. Aí ele continua, o pai continua. Mas se tu podes fazer alguma coisa, olha a pergunta que o pai está fazendo para Jesus. É claro que ele trouxe o moço, num primeiro momento, buscando a Jesus e não o encontrou, porque ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas ele caiu no papo, né? A entrevista está rolando. E ele diz, mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Ajude o meu filho e me ajude. Tenha misericórdia de nós. A fé desse pai era fraca. E sabe por que também essa fé foi prejudicada? Ele estava meio na dúvida. Ele ficou meio balançado. Porque há muita religiosidade em nós, meu amado ouvinte. Há muita religiosidade em nós. Às vezes vamos para uma igreja e às vezes estamos entrando em verdadeiras igrejas cassino. Às vezes estamos aí ligando a televisão para ver esse lixo. Lixo! Um lixo que não corresponde à verdade bíblica. Falsos profetas que não sabem nem sequer o teu nome. Não te conhecem pelo nome. Não conhecem a sua família, não visitam você em hospital e por aí vai. Mas olha que coisa interessante, isso faz com que a fé das pessoas às vezes enfraqueça.
as pessoas deixam de acreditar. E eu comecei com uma pergunta, né? E Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É disso que Jesus está falando. As pessoas estão vendo tanta bobagem, ouvindo tanta bobagem em nome de Jesus, usando este nome lindo, maravilhoso, que transforma o homem, buscando algo para o seu próprio bolso, para o seu próprio benefício. Por isso que este homem estava meio desacreditado. A fé dele fraca, ele pergunta para Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Ou seja, tenha misericórdia de mim, Jesus, porque eu já estou de saco cheio de viver esse período que eu vivi aí com meu filho toda essa vida, dessa situação em que eu não estou conseguindo. O meu filho está aqui, eu não aguento isso. O meu filho está, quando o demônio toma conta dele, ele se joga aqui, quer matar ele, e eu fico correndo, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais em que acreditar. É disso que está acontecendo aqui. Ele já não estava mais acreditando. E Jesus, no verso 23, lhe diz, se tu podes crer, olha a resposta de Jesus, se tu podes crer, ao crer, tudo é possível. Ou seja, se Jesus prometeu, se Jesus promete algo, e se você consegue crer nisso, você poderá obter o que você está pedindo. Verso 24, novamente a palavra logo, né? Imediatamente, o pai do moço disse clamando. E eu quero aqui fazer uma menção desse clamando. Aqui está falando de um grito forte. Aquele grito que vem da alma, sabe? Aquele grito que vem da profundeza da nossa natureza, da nossa alma. Você já fez isso? Já aconteceu isso com você na sua vida? Comigo já. De você clamar a Deus, de você gritar, de você realmente se derramar de uma forma como este homem, como este pai fez. E o texto diz, e com lágrimas, ele disse, Senhor, eu creio. Revelou uma fé, ainda que imperfeita. Revelou aqui no momento. Ele revelou uma consternação naquela batalha que estava sendo travada na alma daquele homem. Jesus olhou as lágrimas dele. Jesus olhou a situação dele. E a situação que eu digo aqui, que eu comecei no início, falando que tinham dois personagens, lembram? Os discípulos não tinham fé para expulsar o demônio, mas eles não reconheciam a sua incredulidade. Eles achavam que eles eram os caras. E o homem, apesar da sua pouca fé, e você está vendo isso aqui no verso 24, ele reconhecia isso. Ele reconhecia que ele tinha pouca fé. E ele pediu a Jesus que desse para ele a fé que ele precisava. Aí ele diz assim, ajuda a minha incredulidade. Ele está revelando a deficiência dele. Ele está revelando a deficiência da fé dele. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, essa é uma oração que o Senhor sempre responderá. Sempre. Quando você clama, quando você reconhece, Jesus te ouve e Jesus te atende. E está aqui no verso 25. E Jesus, vendo que a multidão se amontoava, imagina o que tinha de gente ali. Vocês conseguem imaginar? Conseguem imaginar uma muvuca? Ele, evidentemente, Jesus estava parado, com uma certa distância da multidão, enquanto ele falava com o homem, com o pai do moço. Ele falava com os discípulos, porque o papo começou com os discípulos e com os escribas ali. E estavam ali, com certeza, eu gosto de imaginar a cena, contendo ali as pessoas. Mas eles não conseguiram conter as pessoas por muito mais tempo. Aí Jesus fez o quê?
ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Que palavra poderosa! Que palavra poderosa! O espírito tinha que sair, o que realmente aconteceu, para nunca mais voltar. Por que nunca mais voltar? Porque Jesus disse: e não entres mais nele. No verso 26, então o espírito, esse espírito demoníaco, clamando e agitando o moço com violência, ele saiu. Mas ele saiu fazendo estrago. Olha que coisa interessante. Parece que ele tentou matar o menino enquanto saía. Eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde que eu me detive nesse detalhe também. Um detalhe muito importante. E o menino ficou ali como morto. Creio que ele já era um adolescente. De modo que muitos diziam: está morto. Eu creio que o menino estava jogado no chão, imóvel. Eu estou vendo a cena, procuro ver a cena, eu imagino aquele menino pálido, como um cadáver, sem vida. Mas olha que coisa que acontece aqui. Hoje eu estava falando para minha esposa, para mim foram 2 milagres. O primeiro, o expulsar o espírito demoníaco. E o segundo, aleluia, coisa linda, mas Jesus tomando-o pela mão. Jesus tomou aquele garoto ali, aquele adolescente, ou aquele jovem, início da juventude, pegou na mão daquele garoto, tocou na mão dele e o ergueu. Quando Jesus toca no homem, quando Jesus toca no ser humano, ele ergue o ser humano. Creia nisso, meu querido. Não existe religião. Não vá atrás desse papo. Jesus é tudo. Jesus é tudo aquilo que você e eu precisamos. Ele tocou, ele pegou na mão desse menino. Ele ergueu o menino. Ele ergue você, ele ergue eu. Ele ergue a gente quando o diabo joga a gente no chão e quer matar, roubar e destruir. Jesus toca em você e Jesus te ergue e Jesus te levanta. Porque a palavra está dizendo aqui que Jesus o tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! E ele se levantou. Quando Jesus toca em você, você se levanta. Você não fica mais prostrado, você não fica mais caído. E eu vou dizer mais a você, você não fica mais mudo, você não fica mais surdo, porque você começa e não fica mais cego. Não fica mais cego. Você começa a ouvir, você começa a falar e você começa a enxergar. É isso que Jesus faz na nossa vida. O que significou isso? Significou mais uma ajuda concreta. O poder de Jesus curador inundou o corpo daquele moço, curando o que o demônio havia prejudicado. Eu quero dizer para você nesta noite, que qualquer coisa que um espírito demoníaco tenha causado na sua vida, esteja causando na sua família, que esteja prejudicando a sua vida, eu quero dizer a você nesta noite que Jesus pode te curar, que Jesus pode te libertar, que Jesus quer te tocar, Ele quer te erguer e Ele quer ver você levantado para a honra e glória dEle. Amém. Você crê nisso? Eu creio. É nisso que eu estou aqui dizendo, é nisso que o texto está falando. E a palavra diz assim, no verso 28. E quando ele quem entrou em casa, Jesus, não diz qual casa é, não menciona a casa, os seus discípulos, olha aí, os discípulos incrédulos, né? Os caras, os bambambam, chegaram para ele, né? Eu estou vendo a cena dentro da casa, né? Um olhando para um, o outro olhando para o outro, e aí, quem vai falar? Quem não vai falar? Mas aí, eles lhe perguntam. Houve um consenso entre eles, e eles perguntaram à parte, porque estavam envergonhados. Por que nós não o pudemos expulsar? Eu quero fazer uma consideração com você.
Não quero me delongar muito, tá, gente? Mas eu não posso deixar de ir até o verso 29. Nós estamos no 28. E para mim, o que aconteceu aqui? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Para mim aqui, o que aconteceu foi o seguinte. E como estou eu e a Lucimar aqui, a Lucimar e eu, a gente bate muito papo, conversando sobre algumas considerações. E Jesus, um grande professor, eles haviam saído com Jesus várias vezes. E eles haviam obtido êxito em algumas ocasiões. Eu tenho para mim que eles obtiveram êxito em várias ocasiões. Aí eu pergunto para você, talvez você esteja perguntando, mas pastor Isidro, por que eles não tiveram nesse caso? Há algo evidenciado aqui dentro desse texto que eu quero dizer para você, de que esse demônio que havia tomado conta desta criança, acredito que ainda bem pequena, talvez até um bebê, não sei, não é? Porque me dá a entender que esse era um adolescente ou um jovem entrando na juventude, mas há evidência de que esse demônio, ele era mais poderoso do que todos os outros que Jesus tinha expulsado com eles. Então, fica uma lição aqui. Muitas vezes nós queremos resolver algumas coisas. Nós queremos resolver assuntos espirituais de forma errada. Temos um conhecimento, temos conhecimento da palavra, sabemos a letra, mas estamos sem autoridade. Para você expulsar um demônio, seja ele mais poderoso, porque existe uma hierarquia, isso é um outro assunto, você tem que ter autoridade espiritual para fazer isso. A autoridade espiritual está ligada à sua comunhão. Esta semana, até eu falei em quinta-feira sobre jejum e oração, e eu recebi até um comentário de uma pessoa amiga, a quem admiramos muito, e ela postou sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor. Em primeiro lugar, fato, se não tiver amor, você não vai fazer nada, e o que você fizer não tem galardão, não tem reconhecimento de Deus. Não esqueça disso. Falou com muita propriedade isso. Mas há muito erro, há muita coisa superficial em cima de jejum. Quando nós estamos falando num texto como esse aqui, nós precisamos fazer o que Jesus fez aqui, que ele está recomendando. Discípulos fizeram uma pergunta e ele está respondendo no verso 29 e nós vamos caminhando para o final. Aí ele disse para os discípulos, esta casta, ou seja, estes espíritos demoníacos com esse patamar de poder, ele não pode sair com coisa alguma. Ou seja, não basta eu agora, pastor Isidro, chegar num lugar e eu perceber que algo ali é mais poderoso, que algo ali requer mais cuidados, requer mais trabalho. Obrigado, Senhor. Requer mais trabalho. Nós temos que trabalhar. O nosso Deus trabalha e nós temos que trabalhar. Envolve aquilo que Jesus fala. Ele não pode sair com... O jejum envolve não só a privação de alimento, mas também a negação de sua própria força e capacidade. Bem como olhar exclusivamente para a cruz. Eu quero dizer para você hoje, vou repetir isso, tá? O jejum, eu falei um pouco sobre jejum na quinta-feira, o jejum envolve não só privação de alimento,
mas ele também envolve a negação da sua própria força e capacidade. Compreende? Os discípulos, esses 9, jejuavam, com certeza, mas eles não tinham a negação da sua própria força e capacidade. Eles achavam que eles eram capazes. Se você se acha capaz de resolver algo sem olhar para a cruz, você vai fracassar como os 9 fracassaram. Aqui está o fechamento deste ensino precioso de Jesus. Nós temos que olhar exclusivamente para a cruz. E sabe onde está isso? Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, Paulo falando. Ele apresenta-nos uma verdade fundamental. Nós não estamos aqui para batizar. Isso não é o primeiro ponto. Não é o ponto mais importante. E Paulo diz, mas para evangelizar. Portanto, a maneira em que uma pessoa pode ser salva do pecado é através do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus nos salva do pecado. E não adianta ter sabedoria de palavras. Falamos bonito, fazemos bonitos discursos, mas vazios. O intelectualismo não é evangelho. Gravem isso. Cuidado com isso. Intelectualismo não é evangelho. Mas eu quero dizer para você que a cruz de Cristo, ela realmente, ela é a mensagem que nós precisamos. Esse texto diz que a cruz de Cristo, claramente, é para a cruz de Cristo que está a ênfase da mensagem do Evangelho. Jesus foi na cruz para morrer por nossos pecados, para nos resgatar da perdição e para nos resgatar de problemas como esse aqui que acabamos de conversar hoje juntos. Eu quero caminhar para o fim. Eu quero dizer para você o seguinte: uma coisa que nós percebemos na Bíblia, e você deve ter percebido aqui nesse texto, que a verdadeira fé, ela exige o quê? Exige atitude. Tiago, capítulo 2, verso 20, diz, pois a fé sem obras é morta. Eu quero complementar algo da quinta-feira que eu falei, e eu vou dizer novamente. Tem coisas que Deus deixa para nós fazermos. Há uma interação entre o divino e o humano. Jesus explicou para os discípulos, vocês têm que negar a força de vocês, a capacidade, olhem para mim, olhem para a cruz. O poder está em mim. Portanto, tem coisas que Deus deixa para nós fazermos. Por exemplo, o jejum, não só do alimento, mas também para negar a nossa força e a nossa capacidade. Diante de qualquer problema, você está atravessando um problema? Jejue. Mas jejue dessa forma, como você acabou de aprender hoje nesse texto. Outras coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. E Ele quer fazer. Mas Ele precisa que você creia. E se você não consegue crer, faça como o pai desse moço. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Quando você sentir que está precisando de mais fé, vá até Jesus. Conte para Ele o que está acontecendo. Não duvide. Peça a Jesus que aumente a sua fé e faça um propósito de jejum e oração. Entenderam? Este é o ensinamento que eu queria passar para você hoje. Algo que o Senhor colocou no meu coração para interagir com você que me ouve nesta noite. Peça fé a Jesus, meu querido, que Ele te dará o suficiente para você vencer tudo. 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 Eu não sei, você que me ouve, se você já recebeu Jesus no seu coração. Eu não sei se você está caído.
Eu não sei se você se sente caído. Eu não sei como é que você está. Mas Jesus sabe. E eu quero dizer para você que Jesus quer operar hoje um milagre na sua vida. Ele quer entrar na sua casa espiritual. Ele quer entrar na sua casa física, nos cômodos da sua casa. Ele quer interagir com você. Com Apocalipse 3:20, diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar na sua casa e cearei com você. Há muitas pessoas que têm um sentido errado desse texto, associando o texto à ceia. Não tem nada a ver com ceia, mas tem a ver o cear, ou seja, eu quero participar da sua vida. Eu quero sentar-se à mesa com você. Eu quero participar dos seus problemas, das suas alegrias. Eu quero ser o teu Senhor. Eu quero dirigir a tua vida. Você quer receber Jesus hoje? Você quer dizer, Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador? Jesus, eu estou me sentindo muito mal, estou me sentindo caído, mas eu quero que o Senhor, a exemplo do que aconteceu com esse moço, eu quero que o Senhor me pegue pela mão. Eu quero que o Senhor me erga. Eu quero que o Senhor me levante. E para que isso aconteça, Ele tem que entrar dentro de você. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você entenda que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor. Você quer olhar para a cruz hoje? E você quer orar comigo nesse momento? Abaixe a sua fronte onde você está e ore comigo. Jesus, reconheço que eu sou um pecador. Reconheço que eu preciso de um Salvador e de um Redentor. Jesus, do mesmo modo como o Senhor tocou na mão daquele moço, pega a minha mão agora. Pega a minha mão agora. Me levanta, me ergue, Senhor. Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração agora. Jesus, entra em mim agora. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Jesus, obrigado por entrar. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, você saiba de uma coisa. Ele entrou. E quando ele entra, ele nunca mais vai sair. E quando ele entra, ninguém mais entra. Você pode sofrer opressão, é uma coisa diferente. Mas possessão, não. Quando Jesus está dentro, Ele é o dono da casa. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pelas pessoas que oraram comigo. Eu não vi quem orou, eu não ouvi, mas o Senhor viu e ouviu. Eu peço agora em nome de Jesus, que estes nomes sejam escritos no livro da vida, para que naquele dia estejamos todos juntos, celebrando, festejando uma eternidade junto com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fechar mais uma vez com o aviso. Domingo, 10 horas da manhã, teremos a nossa live com o professor Alexandre e teremos a celebração da Ceia do Senhor. Ok? Separe seu pão, separe um suco de uva e nós estaremos comemorando juntos a ceia, que será linda, porque será comemorada na Páscoa, não é verdade? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus te conceda aquilo que você precisa e te supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e que a consolação, a comunhão e a instrução do Espírito repousem sobre cada um de nós, que aqui estamos todos reunidos através desta live.
repouse sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra. E que no dia de hoje, milhares e milhares sejam levantados e erguidos por Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Até quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto de oração. Fiquem em paz.